Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Doriedson. Seja bem-vindo ao nosso café e momentos com Deus. Hoje vamos meditar sobre o silêncio de Cristo. Queridos, a Bíblia nos afirma que há tempo para tudo. Há tempo para falar, há tempo para ouvir, e há um tempo para mover-se, e há um tempo para ficar quieto. É interessante, queridos, observar que quando as pessoas estavam famintas por conhecimento, Jesus falava e ensinava durante horas no monte, nas sinagogas, mas quando Cristo Jesus entrou no salão do Pôncio Pilatos, onde a verdade era desprezada, ele ficou em silêncio. Você já parou para pensar no porquê Cristo ficou em silêncio no seu próprio julgamento? Como pode alguém inocente sequer falar algo em seu favor? Por que Cristo aceitou ser trocado por um malfeitor como Barrabás? Se você gostou do tema, fica com a gente. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos então para a reflexão. Livro de Mateus, capítulo 27, verso 14, nos diz assim: Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Queridos, Jesus ele nunca foi lento a responder quando podia abençoar os filhos dos homens, mas a seu favor não disse uma única palavra perante os seus acusadores e diante de Pôncio Pilatos. João capítulo 7, verso 46 diz que jamais alguém falou como este homem, e nunca um homem se manteve em silêncio como ele também ficou. Queridos, aquele silêncio peculiar foi o indicador da perfeição de todo o seu sacrifício por nós. Cristo mostrou assim que ele não usaria de uma única palavra para evitar a sua morte sagrada, a qual dedicou como sacrifício oferecido por nós pecadores. Cristo, queridos, rendeu-se por inteiro ao não interferir em seu proveito, ainda que minimamente. Antes estava determinado a ir morrer como cordeiro silencioso pelos homens pecadores. Foi esse silêncio, queridos, um tipo de entrega ao pecado? Nada pode ser dito dissimulando e excusando a culpa dos homens, mas Cristo Jesus suportou todo o peso do pecado do homem e emudeceu diante do seu próprio julgamento. Queridos, o silêncio paciente é sempre a melhor resposta ao mundo que se contradiz. A resignação pacífica responde a questões de forma infinitamente mais conclusiva do que a eloquência imponente do homem. Os melhores defensores do cristianismo na sua fase inicial foram seus próprios mártires. Existe um ditado muito interessante que nos diz assim: a bigorna, quando suporta a pancada, quebra muitos martelos. E assim foi quando Cristo silenciou-se diante dos seus acusadores. Ele, na verdade, quebrou as mentes daqueles homens que queriam vê-lo morto diante daquela população. Não nos proporcionou este silêncio do Cordeiro de Deus um enorme exemplo impregnado de toda a sabedoria, querido? Perante uma condenação, se oferecia a ocasião por cada palavra se transformar numa nova blasfêmia, e por essa razão seria dever da santidade não dar ocasião para que aquela chama do pecado arder ainda mais sobre ele. Então, o ambíguo, o falso, o injusto e o desprezível logo se irão arruinar, frustrar-se-á de verdade. Portanto, permitir-se ficar calado e achar que o silêncio é a única sabedoria a dar como resposta para o evidente. Queridos, evidentemente que nosso Senhor, com seu silêncio, cumpriu de forma notável
as profecias que falavam de si. Caso ele viesse a defender a si mesmo, teria se contrariado a profecia de Isaías, que nos dizia: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, verso 7. Então, queridos, através do seu silêncio, Jesus Cristo provou exclusivamente ser o Cordeiro de Deus. Jesus provou que veio a este mundo para tirar o pecado de toda a humanidade. Cristo ficou em silêncio para que eu e você pudéssemos ser salvos. Cristo silenciou-se para cumprir a grande missão dada pelo seu Pai, Deus. Ele não abriu a sua boca para tornar-se pecado em nosso lugar, queridos. E o seu silêncio nos deu a oportunidade de ganhar uma vida eterna ao lado do Pai. Eu convido você a orar nesse momento. Querido Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício feito por mim, pecador, na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Senhor, por ter se calado diante de seus acusadores para perdoar os meus delitos e me garantir uma vida eterna plena nos céus. Graças te dou pelo teu amor e por ter derramado o seu sangue precioso naquela cruz para remir os meus pecados. Assim eu te oro e em perdão dos meus pecados eu te agradeço por tudo. Amém e amém. Querido, se esse vídeo te abençoou, eu peço que você compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas e que você tenha um dia abençoado no nome do Senhor Jesus.